Olá, turma do terceiro ano, preparados para mais uma aula de Geografia? Seguiram o combinado da primeira aula? Prepararam um cantinho, pegaram o material, livro, lápis, borracha e o caderno para, se preciso for, realizar algumas anotações? Então, vamos lá. Hoje iremos falar sobre a paisagem cultural e as transformações das paisagens. Nós sabemos que as paisagens pelo mundo inteiro, elas podem ser naturais ou culturais. Naturais, quando não tem interferência humana naquela paisagem. Culturais, quando o homem interfere de forma direta ou indiretamente. Peço que vocês abram o livro na página 32. Vejam só, a página 32. E preste atenção nessa imagem que tem aí. Nós temos aqui a fotografia da cidade de Recife, no estado do Pernambuco. Nessa imagem, nós conseguimos ver elementos que compõem a paisagem. Elementos naturais, como ao fundo da imagem, nós vemos aí o mar, e elementos culturais, que são os elementos que foram construídos pelos homens. Essa paisagem, ela pode ser caracterizada como uma paisagem cultural, pois sofreu interferência humana nesse lugar. Mesmo que nela tenham elementos naturais, a partir do momento que uma paisagem passa por uma interferência humana, ela se torna uma paisagem cultural. Ou seja, quando ali é estabelecido, é construído algo pelo homem, ela deixa de ser uma paisagem natural e se torna uma paisagem cultural. Vocês podem acompanhar comigo a leitura da página 32, onde diz: grande parte das paisagens existentes na superfície do planeta já passou por transformações provocadas pelo ser humano. Dessa maneira, pode-se dizer que a maior parte das paisagens apresenta elementos culturais. Então, hoje nós temos uma grande parte das paisagens do planeta que apresentam elementos culturais, que já passaram por algum tipo de transformação ou de interferência humana. Quando uma paisagem apresenta muitos elementos culturais, dizemos que trata-se de uma paisagem cultural, uma paisagem que passou por uma transformação. Observem essas duas imagens. A primeira é uma fotografia da cidade do Rio de Janeiro e a segunda é uma fotografia da cidade de Recife. Nessa fotografia da cidade do Rio de Janeiro, nós podemos ver diversos elementos naturais que se juntam com elementos culturais. Então, essa paisagem, ela é caracterizada como uma paisagem cultural, pois sofreu uma intervenção, sofreu uma transformação na sua paisagem natural, né? Ela tem agora construções culturais feitas pelo homem, pelo ser humano, e elementos naturais. Aqui na fotografia de Recife, nós vemos também bem parecida com a do Rio de Janeiro, construções, uma área verde, né? Árvores, temos aqui o mar, a praia, né? Essa paisagem também é caracterizada como uma paisagem cultural, pois passou por um processo de transformação humana na sua paisagem normal, como era a sua paisagem antiga, né? Totalmente natural. Ela passou por uma transformação e hoje ela é caracterizada como uma paisagem cultural, pois apresenta, em sua maior parte, elementos culturais, elementos construídos pelos seres humanos. Na página 33, nós podemos ver sobre a interferência humana na paisagem. Nós sabemos que o homem, ele transforma a paisagem para melhor
se estabelecer naquele lugar, ou seja, para desenvolver uma melhor forma de vida, uma melhor qualidade de vida. Então, desde muito tempo, o homem vem alterando, o ser humano vem alterando as paisagens para se adaptar àquele lugar, àquela realidade. Acompanhe comigo a leitura na página 33. Atualmente, a maior parte das paisagens terrestres apresenta elementos culturais. Isso porque o ser humano começou a ocupar até mesmo lugares onde as condições naturais não são propícias para a vida humana, como áreas de deserto muito secas ou regiões polares onde é muito frio. Então, o ser humano, ao longo do tempo, ele foi adaptando os lugares, as paisagens, à sua necessidade. Então, hoje, o homem ele pode habitar em lugares de deserto, onde tem muito calor, muito seco, ou em lugares muito frios, desde o momento que ele começou a interferir nas paisagens. Hoje ele consegue se adaptar a qualquer realidade. Os seres humanos, ao longo do tempo, foram desenvolvendo maneiras de se adaptar e viver melhor nos lugares mais inóspitos do mundo, ou seja, em lugares mais difíceis de se viver. Ele conseguiu se adaptar, ele conseguiu transformar o lugar e consegue hoje habitar. Podemos observar isso nos elementos culturais, nas paisagens destes lugares. Então, como é que nós sabemos isso, que o homem pode? Porque nós podemos observar, né, elementos culturais presentes nesses lugares onde seria difícil a habitação, o desenvolvimento de vida, né? Observe aqui essas moradias construídas em um lugar onde o clima é muito seco durante todo o ano. Essas moradias elas foram construídas no deserto, em lugares muito secos. Mas o homem, ele adaptou o meio para que ele pudesse sobreviver, né? Ele adaptou o meio à sua realidade, às suas necessidades. Então, aqui nós temos uma construção em um lugar muito seco. Aqui nós temos moradias construídas em um lugar onde o clima é muito frio durante todo o ano. Vocês podem ver aqui, são casas, né, construídas em um lugar onde tem bastante neve, com certeza um lugar muito frio, que seria quase impossível de se viver aí. Mas ele também adaptou às suas necessidades. Então, o homem ele tem essa capacidade de adaptar o meio em que vive às suas necessidades, né? Então, hoje o homem ele consegue se adaptar em qualquer lugar, ele consegue viver em qualquer lugar, a partir do momento que ele interfere naquele lugar e adapta às suas necessidades, né? Suas condições, aquilo que ele necessita para sobreviver. As paisagens culturais, elas são paisagens que foram transformadas pelo homem, né? São monumentos, são coisas que foram construídos, são construções, são plantações feitas pelo homem, né? E assim, algumas dessas paisagens se tornaram patrimônios culturais da humanidade, se tornaram lugares muito importantes, lugares que são protegidos, né? São construções antigas ou construções atuais, que hoje estão protegidas pela Unesco, para que ela perdure, né, e dure por muito tempo para gerações futuras. Então, eu vou pedir agora que vocês abram o livro nas páginas 34 e 35, para que vocês possam me acompanhar aqui. Observem aí nessas duas páginas, que vocês vão ver, né, algumas pirâmides. Essas pirâmides estão lá próximo do Egito, né, na capital do Egito, em Cairo, muito próximo de Cairo, a capital do Egito. Então, essas pirâmides elas foram construídas há muitos anos atrás pelos faraós, né? E elas foram sobrevivendo ao tempo. Então, aqui é uma paisagem cultural, uma paisagem que foi transformada pelo homem, que sobreviveu ao tempo. Ela é protegida, ela é hoje considerada patrimônio cultural da humanidade. Acompanhe a leitura junto comigo.
Existem paisagens que se destacam por abrigar elementos culturais de grande importância, não somente para o local onde estão situadas, mas também para o mundo. A Unesco chamou esses elementos de patrimônios culturais da humanidade. Então, são considerados patrimônios culturais da humanidade, não só daquele país, mas de todo o mundo. Os patrimônios culturais são representados por elementos culturais que possuem valor histórico, artístico ou científico para a humanidade. Nós temos aqui alguns exemplos de patrimônios culturais. Nós temos monumentos, esculturas, pinturas, obras de arquitetura, né? Então, esses são elementos que compõem o patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, eles são representados por elementos de muito valor, né? Possui grande valor, seja valor financeiro, né? Seja um valor histórico que vem de muito tempo, um valor artístico, científico, mas ele possui, para ser um patrimônio cultural, ele precisa possuir um grande valor para a humanidade, né? Não só para aquele local onde ele está, mas para toda a humanidade. Eu vou trazer aqui adiante algumas fotografias de lugares que são considerados os patrimônios culturais da humanidade, né? São lugares que são protegidos para que eles sigam para gerações futuras. Aqui nós temos a imagem das pirâmides, né? As pirâmides dos faraós miquerinos, Khefre e Quéops. Essas pirâmides são as mesmas que estão representadas aí no livro de vocês. Vocês podem observar, são as mesmas pirâmides, certo? Elas foram construídas aproximadamente a partir de 2.470 anos antes de Cristo, então tem mais de 4.000 anos essas pirâmides. E elas foram construídas para ser túmulos desses faraós, né? Porque antigamente os faraós, eles se enterravam nesses túmulos aí, nessas pirâmides. As pirâmides de Gizé foram inscritas na lista dos patrimônios culturais da humanidade em 1979. Então, essas pirâmides são consideradas patrimônios culturais da humanidade. São patrimônios protegidos, né? Aqui nós temos patrimônio cultural da humanidade localizado aqui no Brasil, mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul, que são as ruínas de São Miguel das Missões. São as ruínas de uma igreja, né? E é considerada um patrimônio cultural da humanidade. Ela está aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Olha aí uma aqui pertinho da gente, em Sergipe. A Praça São Francisco, em São Cristóvão, aqui no estado de Sergipe. Quem já teve a oportunidade de ir, de conhecer, é muito linda, né? É uma praça muito bonita. E ela faz parte do patrimônio cultural da humanidade. Então, precisamos zelar, cuidar dela, né? Para que dure aí por muito tempo, para várias gerações futuras. Então, é o patrimônio cultural da humanidade localizado aqui no nosso estado de Sergipe. Eu trouxe aqui também o Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Quem já teve a oportunidade de conhecer também é um lugar muito bonito. E é considerado um patrimônio cultural, né? Algo que foi construído pelo homem, patrimônio cultural da humanidade. Né? A cidade de Salvador, está lá na cidade de Salvador. E aí é o Centro Histórico, o Centro de Salvador, com suas construções antigas, tombado como patrimônio cultural da humanidade, algo de muita importância para toda a humanidade, tá bem? Então, esses são patrimônios, né? Patrimônios culturais, patrimônios construídos pelo homem. Nós temos também patrimônios naturais, aqueles que é da natureza mesmo, mas aí são patrimônios culturais, algo que foi construído pelo homem e dura aí muito tempo. Por outro lado, as paisagens elas não são apenas transformadas pela interferência humana, pela interferência do ser humano, mas existem elementos da natureza que podem modificar uma paisagem. Existem elementos naturais que têm o poder, que têm a força de transformar, de mudar as paisagens. Vamos conhecer alguns desses elementos. O principal elemento que tem esse poder de transformar as paisagens é a água. A água das chuvas, a água dos rios, a água dos mares,
né? Nós temos também o vento, temos o calor e a luz solar, a luz do sol. Todos esses elementos eles são capazes de transformar uma paisagem. Vamos ver aqui mais adiante. Eu vou pedir nesse momento que vocês abram o livro nas páginas 43 e 44, página 43 por enquanto. Vamos observar aqui. Eu trouxe aqui duas fotografias do mesmo lugar em tempos diferentes. Aí no livro vocês também têm duas fotografias do mesmo lugar em épocas diferentes. Na primeira imagem, nós mostramos um lugar seco, áspero, sem nenhum verde, sem vida. Na imagem B, nós estamos mostrando aí um lugar já com mais árvores, um lugar mais esverdeado, né? As árvores estão cheias de folhas. Significa, então, que algo aconteceu, algum elemento interferiu na mudança dessa paisagem, dessa mesma paisagem. Na primeira paisagem, aqui do slide, certo? Não do livro, nós vemos um lugar seco. Esse lugar está seco pela falta de chuva. Quando não chove, a tendência é que os lugares esverdeados comecem a secar. Então, aí nesse lugar, nessa primeira imagem aqui do slide, vejam só, nós vemos um lugar seco, um lugar com a falta de água. Aqui na segunda imagem, nós já vemos o mesmo lugar em uma época diferente, em que já está havendo, em uma época chuvosa, onde a chuva já ajudou na transformação dessa paisagem. Aquela paisagem que estava seca foi transformada em uma paisagem com mais vida. Então, aqui nós temos, né, mesma imagem, mesmo lugar, imagens diferentes em épocas e tempos diferentes. Aqui no tempo seco e aqui no tempo chuvoso, no tempo da chuva. Tá bem? Aí no livro vocês também podem prestar atenção nisso, olha só. Aqui, né, tempo chuvoso e aqui o tempo seco, sem chuva. E vocês vão responder essa questãozinha aí. Marque um X na foto que mostra a paisagem da Caatinga no período de ocorrência de chuva. Então, qual dessas duas é o período de chuva? Aqui está seca, tempo mais seco, ou aqui está o tempo esverdeado? Tempo aqui esverdeado. É claro que quando falta chuva, a tendência é os lugares ficarem mais secos. Quando a chuva vem, a paisagem começa a ser transformada, os lugares vão começando a ganhar cor, né? Aquela vegetação vai começando a ganhar um verde, deixa aquela cor seca, cinzentada, sem vida, e começa a ganhar um verde. Então, a resposta dessa primeira questão é a primeira imagem. Vocês vão marcar um X na primeira imagem, né? Que é a imagem aqui, olha, onde está mostrando esse tempo mais esverdeado. Está perguntando qual desses dois aqui é no período da chuva. Está no tempo mais esverdeado. Nós temos também as águas das chuvas também podem transformar. Lá ela transformou a paisagem do tempo seco para um tempo mais esverdeado. Aqui, a chuva ela transformou essa paisagem de uma forma totalmente desagradável. Vocês conseguem ver aqui esses deslizamentos de terra ocasionados pelas fortes chuvas em um determinado local. Essas fortes chuvas, elas acabam encharcando o solo de um determinado local, principalmente desses lugares mais altos, e a tendência é a terra ficar desestruturada e deslizar. Então, acontece muito na época do verão, na época muito chuvosa, em que as águas encharcam o solo fica muito pesado e acaba ocorrendo deslizamento de terra. A ocorrência de chuvas intensas podem provocar o deslizamento de terras em áreas de terrenos inclinados, como os morros. A grande quantidade de chuvas torna o solo nesses locais encharcados e escorregadio. Grandes porções de terra podem deslizar para as partes mais baixas do terreno.
Foi o que ocorreu aqui nessa imagem. Aqui nós temos a imagem da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Em um momento desse, né, em que houve vários deslizamentos de terra. Então, vocês podem ver que nessa parte aqui do mapa, aliás, nessa parte dessa fotografia, desculpe, onde tem esse verde, essa parte mais amarronzada, significa que dessas partes aqui ocorreu um deslizamento de terra e acaba afetando essas regiões mais baixas que em muitos lugares tem construções, essas construções acabam sendo afetadas. Aqui nós temos a água do mar. As ondas do mar provocam o desgaste das rochas que estão à beira-mar, ou seja, que estão aqui, ó, em volta, formando imensos paredões. Esses paredões são chamados de falésias. Então, a água do mar, sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água do mar, ela vem batendo, vem batendo, vem batendo aqui, ó, e aí vem transformando essa paisagem. A estrutura rochosa que tinha aqui próximo, né, ele vai sendo desgastado com as ondas, né? As ondas, ela vem batendo nesses lugares e eles vêm sofrendo um desgaste por isso. Então, a água do mar, ela pode transformar uma paisagem, né? Dessa forma aqui, transformar uma paisagem. Nós temos também o movimento do ar, ou seja, o vento. Ao se deslocar, o movimento do ar, ou seja, o vento, ao se deslocar, carrega partículas de areia e de cascalho da superfície. Essas partículas, ao serem movidas pelo vento, se chocam contra diferentes formas de relevo e, ao longo do tempo, essas formas de relevo são desgastadas e são continuamente modificadas. Então, aí vocês vão abrir o livro agora na página 47, porque a 44 eu já expliquei. Vamos abrir o livro na página 47. E vocês vão prestar atenção como a água dos ventos, ou como os ventos, né, a água dos ventos, como os ventos podem interferir e mudar uma paisagem. Aqui vocês vão ver, vão observar duas imagens, né? Presta atenção aqui, essas duas imagens aqui, representando uma modificação na paisagem. Essa modificação ocorre de um dia para a noite? Não. Ela vai ocorrendo de forma lenta e gradativa. O vento vai lá pegando as partículas, vai se chocando contra aqueles lugares, né, contra aquele lugar. E com o tempo vai havendo um desgaste, né, na forma de relevo. Elas vão se desgastando e vão sendo modificadas. E isso é um processo que leva muito tempo. Olha aqui, a pedra furada no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. É a mesma que tem na imagem do livro de vocês, né? Ela foi sofrendo um processo de modificação, porque o vento, né, à medida que o vento vem batendo ali lentamente, durante muitos anos, ela acaba sofrendo esse processo de transformação. E aí surge, né, esse buraco aqui, essa abertura aqui, bem nessa parte, né, onde o vento com certeza vinha batendo com mais intensidade. Ao se deslocar rapidamente, com grande intensidade e velocidade, o vento também transforma as paisagens. A força do vento, nesse caso, chega a derrubar árvores, destruir casas, pontes e lavouras, entre outros danos. Então, o vento ele pode ir transformando lá, como nós vimos, né, a paisagem de São Raimundo Nonato, com o tempo, né, aos poucos, ele vem fazendo essa transformação, como pode ocorrer de forma rápida também, né, ao se deslocar rapidamente, com grande intensidade e velocidade. São os vendavais, né, que acabam vindo junto das tempestades, e aí acaba destruindo muitos lugares. Dependendo da força que ele vem, acaba destruindo muitos lugares. Por exemplo, aqui, olha essa imagem de um local, de um lugar que foi totalmente destruído, devastado por conta do vento.
a força do vento acabou destruindo esse lugar, essa cidade, esse vilarejo. Então acontece isso também, né? O vento, de forma muito veloz, ele acaba transformando a paisagem. Então as paisagens elas podem ser transformadas, né? Não só pelo homem, pela interferência humana, mas por elementos da natureza, como a chuva, né? a água de rios e os ventos, né? O sol, o calor, tudo isso interfere na transformação da paisagem. Qualquer dúvida, vocês podem voltar a esse vídeo, assistir novamente, ler o livro, né, nas páginas 32, 33, 34, 35, 43, 44 e 47. E voltar a esse assunto para dar uma reforçada, tá bom? A nossa aula vai ficando por aqui e até a próxima.